Amém? Carta de Pablo a los Efésios, capítulo 2. O tema desta predicação é salvos por la gracia de Deus. Amém? Capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. E vamos estar caminhando aí para entender esse texto, para entender as verdades sagradas através do Espírito Santo. Quanto encontrar, eu digo amém. Amém. Dijo aqui a palavra do Senhor: e Ele os deu vida a vosotros quando estavais muertos em vossos delitos e pecados, em los quais anduvestes em outro tempo, seguindo a corrente deste mundo, conforme ao príncipe de la potestade del aire, e o espírito que agora opera em los hijos de desobediência, entre los quais também todos nós vivimos em outro tempo, em los desejos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne e de los pensamentos. Éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor com que nos amou, aun estando nosotros muertos em pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Por graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e assim mesmo nos hizo sentar em los lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar em los siglos venideiros as abundantes riquezas de sua graça em sua bondade, para com nosotros em Cristo Jesus. Porque por graça sois salvos por meio de la fé, e isto não de vosotros, pois és dom de Deus, não por obras, para que nadie se glorie, porque somos hechura suya, criados em Cristo Jesus, para buenas obras, las quais Deus preparou de antemano, para que anduviéssemos em ella. Amém e amém. Oremos a Deus. Padre Santo, Padre bendito, aqui está tu palavra, Senhor. Ministra em nosso coração, ministra em nossa alma, Senhor. Quita, Senhor, de nossos olhos, Senhor, toda cegueira espiritual. Espírito Santo nos revela, Senhor, a essência da salvação e do novo nascimento, em no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amados irmãos. Estamos diante aqui de um texto precioso. O apóstolo Paulo escreveu esta carta estando allí en la cárcel. É uma das epístolas carcerárias, de la cárcel que escreveu quando estuve allí em Roma, prisioneiro, não que ha cometido um delito, não que ha roubado alguém ou matado uma pessoa. O delito do apóstolo Paulo foi predicar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estava allí. Pero, aunque estava em uma cárcere, a palavra do Senhor tinha liberdade de estar alcançando o pueblo de Deus e aqueles que necessitavam escutar. E passado já quase 2000 anos, a palavra do Senhor aún corre, aún toma vida. E hoje estamos aqui predicando esta palavra, e através das redes sociais vai chegar a outras pessoas, porque a palavra do Senhor não volverá vazia. Amém? Então, o apóstolo Paulo estava escrevendo a Éfesos, era uma província romana de Ásia Menor, hoje atual Turquia, escrevendo allí para esses irmãos. E quando agora entendemos essa mensagem, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por la vontade de Deus, ele foi enviado para estar predicando o Evangelho. E agora ele vai entrar num tema de salvos por la gracia de Deus. Não é por obra. O homem não logra por nada, ele não logra comprar a salvação,
não logra cambiar, não há um intercâmbio com a salvação, por mais honesto a los olhos humanos. Porque para Deus, qualquer ato que hacemos para ganhar a salvação é considerado como trapo de imundícia. Então, se volvemos ao texto do capítulo 2 de Éfesos, verso 1, que está aqui. E Ele nos deu vida a vosotros. Quem é Ele? Ele está falando de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos deu vida quando estavais muertos em vossos delitos e pecado. Hermanos, a pessoa que está muerta, ele já não necessita um maestro. A pessoa que está muerta, ele já não necessita de um guia. A pessoa que está muerta não necessita de um coach, desse aí, um treinador famoso. A pessoa que está muerta necessita de um Deus para ressuscitar esta pessoa que está muerta. Porque a pessoa que está muerta, ela não reaciona, ela não responde. Tu pode te chamar e ela não vai te contestar, porque está muerta. Pero aqui está. E Ele os deu vida a vosotros quando estavais muertos em vossos delitos e pecado. Irmãos, vamos compartilhar esses 10 versos que aqui, esses 10 versículos, em 4 partes. Primeiro, o pecado trabalha contra nós outros, vale? Que é do versículo 1 ao versículo 3. Depois, Deus trabalha por nós outros, do verso 4 ao verso 9. E depois, Deus trabalha em nós outros, que é esta parte A do verso 10. E por último, Deus trabalha através de nós outros, que é a parte final da parte do verso 10 de Efésios 12. Então, se essa primeira parte, o pecado trabalha contra nós outros, já vemos que estávamos mortos em delitos e pecados. Aún antes de tu e eu cometer um pecado, um delito, nascemos bajo essa natureza herdada de nossos primeiros padres, Adão e Eva, que desobedeceram a Deus ali no Edém. E através de nossos primeiros padres, herdamos esta natureza pecaminosa. Pero vamos vendo aqui, caminhando, e no verso 2, aí, em los quais anduveste em outro tempo. Então, se Pablo está falando por uma igreja que aceitou a Cristo, aqueles que estão em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se ha hecho novo. Então, anduveste, por isso que está no passado este verbo. Anduveste em outro tempo, seguindo a corrente deste mundo. Como és a corrente deste mundo? Este mundo, quando estamos vendo aí as notícias, a trata, o adultério, a fornicação, agora a parte que estão agora legalizando o que é a eutanásia. As pessoas não têm mais direito à vida, legalizando o aborto, solamente coisas maléficas, solamente coisas do mal. A pessoa que logrou nascer, nasceu, não? Já passou por essa parte do aborto. Só estão planificando coisas que vão danhar o ser humano. Porque se é para então acabar com o dolor da pessoa com a eutanásia, então se necessita estar invertindo em la solução, em la sanidade, em la enfermidade, para o quê? Para quitar a enfermidade, não quitar a vida. Não sei se vocês estão me entendendo. Vale? A pessoa que está no ventre, né? O embrião, depois o feto, a criatura, não tem direito a nascer, não tem direito ao nascimento. Então, se aí vamos vendo essas coisas, a coisa que antes era proibido, agora é permitido. Vai cambiando as leis, vai cambiando o entendimento. Pero uma coisa sabemos que Cristo não cambia, a palavra de Deus não cambia. Ele é o mesmo ayer, hoje, pelo ciclo do ciclo. E nós outros não devemos estar aí nesta corrente desse pensamento. Imagine se tu e eu, nossos padres, tiveram a brilhante ideia de nos abortar.
esse culto era impossível de ser realizado. Me sigam, irmãos? Então, se ele não nascido necessita ter o direito de nascimento, porque a vida a Deus nos deu para viver. Devemos nascer, devemos permitir isso, devemos alçar esta bandeira, não a morte, não ao morto, e sim a vida. Poderíamos estar falando muitas mais coisas, mas senão não vai nos dar tempo para seguir todo o desenvolvimento dessa mensagem. Mas deu para entender como está este mundo, como está o pensamento deste mundo, a ideologia deste mundo. Seguimos no verso 2. Corrente deste mundo, conforme ao príncipe de la potestade do ar. Quem é esse? Está falando de Satanás. Ele está aí com este mundo como está. Guerra, rumores de guerra, padre contra hijo, hijo contra padre. Nada que Jesus não avisou. Nada que Jesus não avisou. Então, se esse espírito aí, maléfico, não del mal, está aí aguçando, conduzindo, incitando as pessoas, são duas coisas, hein? Nossa natureza pecaminosa que nos hace fazer mal, e mais esse ambiente com esse príncipe da potestade do ar. Então, é por isso que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, pero começa aqui avisando que Ele nos deu vida, pero sin embargo estamos aqui vendo como o pecado trabalha contra nós outros, nesses 3 primeiros versos. O pecado que vive em mim, querer bem, quero, pero não hago, não sei fazer. Foi o que o apóstolo escreveu em Romanos. Então, se temos aqui um ambiente externo e nossa própria natureza, é o Espírito que agora opera em los hijos de desobediência. Irmão, quando estamos aí, tem um dito no que habla que todos são filhos de Deus, pero isso não é verdade. Todos somos criaturas de Deus. E no capítulo 1 de São Juan habla que Jesus ha venido para los suyos, pero los suyos não lo receberam, lo rechazaram. Mas todos aqueles que lo receberam têm a potestade de serem hechos hijos de Deus. Começamos a ser parte da família de Deus quando recebo a Cristo como meu Senhor e Salvador de minha vida. Antes, sou uma criatura de Deus. Por isso que está dizendo aqui: quando estavais mortos em vossos delitos e pecados, fazendo o que não me dava na gana, fazendo que o mundo estava aí me ponendo em bandeja, me oferecendo. Amém? E era filho de desobediência. Porque uma vez que aceita Cristo, começa a obedecer a vontade de Deus, através do Espírito Santo que agora vive em mim. O Espírito Santo que vive em mim cambiou este coração de pedra, esse coração desobediente, e me deu um coração novo. Por isso que quando Jesus esteve ali com Nicodemos, e Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Nasceu um homem sendo viejo, entrar outra vez no ventre de sua madre. E Jesus falou: necessário você nascer do Espírito, nascer pelo alto, nascer de Deus. É esse nascimento que estamos falando, é o novo nascimento, é o nascimento de Deus, o nascimento do alto. Verso 3 aí: entre as quais também todos nós outros vivimos em outro tempo, em los desejos de nossa carne. Irmãos, se nós outros permitirmos ser guiados por nossa carne, nós outros não estaríamos aqui hoje, até sim? Estaríamos em outro sítio. Hoje a está um pouquinho mais calentito, mas tem tempo que está um frio aí, eu quero me quedar debaixo de las sábanas. Não quero sair daqui. Ou senão, quando está muito calor, eu vou à igreja nada, eu vou à praia, vou correr meu coche e vou para Valência. Estão me entendendo? Senão um rio, um pantano, alguma coisa assim. Pero porque o Espírito Santo cambiou nosso chip espiritual. A hora que eu tenho sede de Deus, eu quero estar com meus irmãos, eu quero adorar aquele que vive, aquele que reina. Oh, aleluia! Me siga aqui, irmãos. Voluntad
da carne e os pensamentos. Recuerda de los pensamentos que tu tinha antes. Pero agora temos um pensamento cambiado, porque agora temos um pensamento de paz, um pensamento de amor, para estar, sabe o que? Frutificando em el fruto do Espírito. E qual é o fruto do Espírito? É amor, paz, bondade, temperança, benignidade. Essas coisas aí não é lei, porque são coisas boas que vêm do alto. Nossos pensamentos devemos cambiar, irmão. Muitas das enfermidades atuais são fruto da ansiedade. A ansiedade é uma preocupação do que vendrá. Amanhã o que será? Que comeremos? Que vestiremos? Tendrá ou não tendrá essa vacuna? Essa vacuna é fiável ou não é fiável? É tantos pensamentos e aún não chegou. Não chegou seu turno, irmã. Tem alguns que estão aí passando na cola, não? Pero uma coisa é a seguinte: o que nosso Deus está aí apartando. Não entre em ansiedade. Tu não pode fazer nada do dia de manhã. Não estou falando aqui apologia, uma defesa de não se projetar, de não se organizar. Me siga ou não? É de estar exacerbado numa preocupação demasiada, que vai te comendo o coco, comendo a paciência, e tu já não tem mais paz para realizar nada. E tudo que vai fazer, não hace como deveria ser. Porque algo não está bem. Tu está aqui, pero tu pensamento está allá. E assim não logramos. Tem que estar sintonizado. Seu pensamento no hoje, com o que tu está fazendo hoje. Amém? Pero aqui, John, mais uma vez, não estou impedindo de fazer planos, de imaginar, de projetar. Eu estou falando de la preocupação demasiada. Amém? Ou não? Pensamentos de ayer, el passado, a memória. Arrastamos um peso do passado que não logramos seguir adelante. Quando tu está com a mochila, tu não logra correr. E a mochila, não sei, vosotros já tenéis a experiência de levar uma mochila, ou se não, de levar uma bolsa. E vai caminhando, e quando camina um quilômetro, a bolsa que era 1 quilo já parece 1 tonelada, vai pesando, assim? Assim é o pecado. Pero o Senhor nos ensinou: echai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vosotros. Assim é o nosso Deus. Cambie, irmão, os pensamentos. Tudo que é bueno, amável, honesto, ser de bom nome, se alguma fama há, em isso pensai. É assim que a palavra de Deus está nos falando. Vemos aqui, o pecado trabalha contra nós outros. Éramos por natureza hijos de ira. Viste? Primeiro, 2 coisas éramos, hein? Hijos de desobediência e hijos de la ira. Pero quando Deus nos aceitou em seu reino, através da sangue de Cristo, somos hijos de Deus, hijos amados. Amém, irmãos? Lo mesmo que os demais. Aqui não existe, sabe o que? Eu cambiei por minha própria força. Eu sou melhor, sou mais listo, tenho dinheiro, tenho a sangue azul. Não. Passamos pela mesma porta, pela porta do arrependimento. Passamos pela mesma porta da salvação de Cristo. Então aqui estamos vendo que o pecado nos impede de nos acercar a Deus, que o pecado nos hace hijos de ira, hijos de desobediência. O pecado nos hace muertos, o pecado nos escraviza. Éramos escravos do pecado, não teríamos poder, não teríamos liberdade para adorar, para servir esse Deus. Pero agora entra em ação, sabe o que? A segunda parte. Deus trabalha por nós outros. Aquilo que tu e eu era impossível de fazer, Deus ha hecho por nós outros. Porque diz aqui, começando no verso 4: pero Deus que é rico em misericórdia, por su gran amor com que nos amou. Deus trabalha por nós outros. E aqui vemos já 4 coisas, no verso 4, 5 e 6, os 4 nos. O primeiro nos é que nos amou. E porque Deus te amou de uma maneira tal, que ha dado seu Hijo unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém.
O amor de Deus não foi somente de palavras, foi demonstrado. Ele enviou seu Filho amado para morrer ali na cruz do Calvário, porque sabia que tu e eu não íamos vencer, porque o pecado estava trabalhando contra nós outros, e o pecado estava em nós outros por natureza, e estávamos mortos, pero Cristo, que é expert em ressuscitar, nos ressuscitou para uma nova vida. Aleluia! É esse Deus a quem servimos. Primeiro Ele nos amou. Às vezes veio alguns adolescentes, às vezes senhoras já maiores, às vezes homens maiores ou adolescentes. Isso não tem nada a ver com a idade. Às vezes señalamos os adolescentes aqui sim, pero basta ser persona para amar ou estar enamorado. Me siga, irmãos. Então, se às vezes, nadie me ama, não me envia antigamente era uma carta, não me envia uma mensagem. Irmão, a mensagem mais linda, mais hermosa já foi enviada há mais de 2000 anos. Cristo te ama e não abre mão de ti. Cristo não desistiu de ti. Ele te ama com amor eterno. Amém? Se tu estava aí pensando que nadie me ama, pastor, Jesus te ama. Amém? Glória a Deus. Então, pero Deus que é rico em misericórdia. Misericórdia, irmãos, é tu receber um perdão que tu não merecia. Tu merecia a condena. Tu e eu merecíamos o inferno, pero Deus nos perdonou. Por sua graça, Ele nos perdonou. Amém? Então, se Ele primeiro nos amou. E o segundo está aqui no verso 5. E aún estando nós outros mortos em pecado, nos deu vida juntamente com Cristo, por graça sois salvos. Então, se nos amou, nos deu vida. Estamos junto com Cristo. Estávamos aqui estudando na escola bíblica dominical, né? Que estava falando em João 15, que Jesus é a vida verdadeira e o Padre é o agricultor. Amém? E tu e eu somos o pâmpano. Se o pâmpano está em la vida, recebe a vida de la vida, recebe a força de la vida, recebe a essência de la vida. Se tu está em Cristo, recebe a vida de Deus. Se tu não está em Cristo, tu vai ser cortado fora e echado no fogo. Tu não tem a vida. Pastor, como é isso? A pessoa não tem vida e está para allá e para cá. A morte, como já expliquei algumas vezes aqui, tem o sentido de separação. É por isso que Deus, quando falou para Adão e Eva, no dia que comeres desse fruto proibido, certamente morrerás. Eles morreram porque se apartaram espiritualmente de Deus, foram expulsados do paraíso. E depois, quando tu vai lendo Gênesis, depois do capítulo 3, que Deus solta a sentença para nossos primeiros padres, para a serpente, para a natureza, tudo isso, tu vai vendo. E engendrou Adão, filhos e filhas, e morreu. Engendrou Noé, filhos e filhas, e morreu. Engendrou, o único que vai fazer uma exceção aí será Enoque. E caminhou Enoque com Deus e foi trasladado, porque Deus o amou e levou para si. Assim também está falando da igreja do arrebatamento. Vão abrir e cerrar de olhos. Tu e eu seremos arrebatados e estaremos com Cristo para sempre. Amém? Pero aí, então se o pecado, a paga do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna através de Cristo Jesus, Senhor nosso. Então se morte quer dizer separação. A morte espiritual, separação de Deus. A morte física é a separação de minha alma, meu espírito desse corpo. Então, quando sai daqui, deixou de bater o coração, deixou de bater, deixou de viver, deixou de entrar aire a minhas narizes. Porque o primeiro homem foi assim. Deus formou do polvo da terra e soprou alento de vida. Então, se quando morro eu fisicamente, meu corpo volve ao povo, meu espírito volve a Deus que me é dado. Então, se morte é separação. A segunda morte segunda,
é a separação eterna de Deus, que será echado no fogo e azufre. Chegará um momento. Deu para entender, então, muertos em nossos delitos e pecados. Então, a pessoa pode estar caminhando fisicamente e muerta espiritualmente. A pessoa pode estar dentro de um templo como esse, a igreja, e está morta espiritualmente, porque necessitamos de ter um encontro com aquele que nos ressuscita, aquele que nos dá vida, e esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se o nosso Deus trabalha por nós outros, aquilo que eu não posso ser, então, se Ele me amou, nos amou, primeiro nós, segundo nós, nos deu vida, por graça sois salvos, verso 6. Juntamente com Ele nos ressuscitou. Amém? Irmãos, só quem não pode ressuscitar é aquele que é a fonte de vida. Aquele que não tem vida não pode ressuscitar. Só podemos engendrar um ser humano nos seres humanos, um homem ou uma mulher. Me seguem? Cada espécie vai produzir segundo sua espécie. Isso é o princípio da reprodução desde Gênesis. Estão me entendendo ou não, irmãos? Então, se aqui o Senhor nos ressuscitou, donde entra a vida, a morte tem que sair. Donde entra a luz, das tenebras tem que sair. Donde entra Cristo, o inimigo tem que sair. Amém, irmãos? Então, é por isso que devemos abrir o nosso coração para este Cristo, ao nosso Senhor. Então, se aqui o segundo nos ressuscitou, e assim mesmo nos hizo sentar em lugares celestiais com Cristo. Cristo, irmãos, é 100% homem e 100% Deus. Por isso que em João começa assim: e o verbo se ha hecho carne e habitou entre nós outros, e vimos sua graça como na graça do unigênito de Deus. Então esse verbo que estava com Deus e era Deus, se ha hecho carne, porque Deus viu que o pecado trabalhava contra nós outros, e estava em nós outros por natureza. Então seria impossível que tu e eu fizéssemos alguma coisa, alguma obra que agradara a Deus. Então, se Deus enviou seu Filho amado em semelhança de homem, e isso abre em Filipenses que Deus, sendo homem, sendo Deus, não teve como usurpação ser Deus, se esvaziou a si mesmo e tomou forma humana, e ha venido aqui, caminhou nessa terra, foi humilhado, traicionado, maltratado, e cuspiram em Jesus, e o Senhor Jesus teve hambre, o Senhor Jesus provou em cruz as lágrimas. Jesus chorou quando viu Jerusalém, que não compreendia sua palavra. Jesus chorou quando estava no túmulo ali de Lázaro, que as pessoas não estavam entendendo que ele é venido para acabar com esse caos, para acabar com a morte, para acabar com o pecado. Jesus venceu. Jesus é rei de reis, Senhor dos senhores. Então, se ele tem o poder de ressuscitar os mortos, e agora, depois que morreu, Deus recebeu esse sacrifício, e ao receber esse sacrifício, a morte não teve poder em Cristo, e Cristo ao terceiro dia ressuscitou, e apareceu por um prazo de 40 dias, mostrando-se vivo, e depois foi assunto ao céu, e se assentou à destra de Deus, e agora enviou seu Espírito Santo, porque ele falou isso, necessário que Deus me valha, para que envie um consolador, um outro consolador, quer dizer, da mesma essência, do mesmo poder, para estar conosco todos os dias. Então o Espírito Santo é que vai obrando em nossa vida, o Espírito Santo que vai nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, o Espírito Santo que nos dá poder para vencer, o Espírito Santo é que nos ensina as essências de Deus, a ensinança de Deus, o amor de Deus foi derramado em nosso coração por o Espírito Santo que nos foi dado. E é através do Espírito Santo que entendemos que somos filhos de Deus, porque o Espírito Santo acha que o nosso espírito clame, Abba Padre, quer dizer, mi papá. Estão me entendendo? Então, se Cristo está à destra de Deus,
E agora somos o corpo de Cristo na terra. E a cabeça está ali, o corpo aún está aqui, mas chegará um momento que o corpo e a cabeça se unirá e estará ali para sempre com o Senhor. Então, se Ele nos hace assentar ali, nesse lugar celestial, Ele nos traslada do império de las tenebras ao reino do Filho de seu amor. Então, se os quatro nos amou, nos deu vida, nos ressuscitou e nos hizo assentar com Cristo nas regiões celestiais. É muita coisa para nós outros, quer dizer, não teremos direito a nada. O pecado trabalha contra nós outros, Deus trabalha por nós outros. E agora, né? Verso 7 a 1. Por que isso? Porque nos amou, nos deu vida, nos ressuscitou, nos ha hecho assentar com Cristo em las regiões celestiais, para mostrar em los ciclos vindeiros las abundantes riquezas de sua graça, em sua bondade para com nós em Cristo Jesus, para mostrar que Deus nos ama, para mostrar que Deus é poderoso. Às vezes as pessoas pensam assim: agora não tem mais arreglo para a história, Deus perdeu a condução desta história. Não, irmão, não cai um fio de pelo de sua cabeça sem que ele não tome conhecimento. Às vezes as pessoas pensam que Deus não está vendo o que está ocorrendo no mundo com essa situação que estamos passando. Deus está vendo. Mas pastor, Ele está vendo e não está dizendo nada. Irmãos, Deus está obrando aonde detrás disso. Por que Deus não vem e já acaba com isso? Devemos volver ao Gênesis. Recorda-te a recomendação do Senhor, não? De todo árvore poder comer, pero do árvore do conhecimento del bem e del mal, essa não comerás, porque certamente morrerás. E foram ali e comeram. Adão e Eva já conheciam o bem, o amor, que era Deus, estava ali, pero não conheciam o mal. E agora estamos conhecendo o mal. E aún com as coisas como estão, as pessoas se olvidaram de Deus. Estão como nos tempos de Noé, que não estava se preocupando. Estão como nos tempos de Sodoma e Gomorra, que não estão se preocupando. Porque Deus retarda a sua venida. Porque quer que todo homem e a mulher venha ao conhecimento de Deus. Que Cristo Jesus morreu por nós outros pecadores, no qual nós outros somos os piores. Deus quer que se arrependa e chegue ao conhecimento da verdade. Que há um solo mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se entregou por nós outros. Estão me entendendo, irmão? Agora no verso 8. Porque por graças sois salvos por meio da fé. E isto não de vosotros, pois és dom de Deus. Aleluia. Deus trabalhando por nós outros. Não podemos comprar nossa salvação. Não és venindo à igreja jueves, domingo, lunes, não és dando ludismo, não és fazendo parte de uma denominação. Israel matava os cordeiros por seus pecados, pero ali o pecado não era perdonado, era como se fora coberto para chegar o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo, estava señalando, apontando a Cristo. Então, se aqui estamos entendendo o seguinte, que nada que eu haga pode estar me dando credenciais para entrar no cielo. Nada que eu haga vai estar pagando a morte de Cristo que foi pagada ali na cruz do Calvário. O que devemos fazer? Reconhecer que sou pecador, reconhecer que necessito de um Salvador, reconhecer que a sangue de Cristo borra meu pecado, reconhecer que sem Cristo estou perdido. Porque quando eu não reconozco que sou pecador, eu estou falando para Deus: eu sou suficiente para a salvação, eu posso me salvar solito. Pero Deus sabe que não podemos. Por graça. Graça é um favor imerecido. É um regalo imerecido. Nós outros merecíamos o inferno, pero Deus ha venido acá e cambiou nossa suerte. E todos aqueles agora que reconhece que és pecador e se acerca a Cristo com o coração contrito e humilhado,
o Senhor não rechaça. Por isso que Jesus hace a invitação a todos: veni a mim todos que estáis cargados, sobrecarregados, e eu vos harei descansar. O Senhor tem o remédio para o pecado, é a sangre dele, sua própria sangre. O pecado trabalha contra nós outros, Deus trabalha por nós outros. E agora, no verso de número 9, não por obra para que nadie se glorie. O verso 10, porque somos hechura suya e Deus trabalha em nós outros. Vale? Antes ele trabalhava por nós outros, agora ele trabalha em nós outros. Hechura suya, hechura suya. Isso vem de uma palavra de um artesano que está criando uma coisa com suas próprias mãos, que tem uma forma como se fosse uma poesia. Foi hecho para um propósito. Tu e eu fomos hechos para a glória de Deus, para a alabança de Deus, para servir a Deus e para adorar a Deus. Pero recuerda que estávamos em nossos delitos e pecado. A palavra pecado do grego está dando amatia. Armatia. Quer dizer, um caçador que sai a caçar e mira a caça e erra o blanco. O pecado é errar o blanco. O pecado é que tu foi hecho com uma finalidade e tu está obrando com outra finalidade. É como se fora tu na panaderia e não tinha pão. Me siga, estão me entendendo ou não? É como comprasse um ventilador aquele e não ventilara. Ele hélice não funciona. É como tu comprar uma neveira e na neveira não enfria. Me siga. É como tu comprar um horno que não incende. É como que tu comprar uma lâmpada que não incende, que não alumbra. Então se estamos errando o branco, nos equivocando no nosso propósito, hasta que Cristo ha venido em nossa vida e nos deu vida nova, uma nova vida. Agora podemos com o Espírito Santo fazer o que Deus está nos ordenando a fazer, cumprir a boa e perfeita vontade de Deus. Lo que antes não podíamos por causa do pecado que trabalhava contra nós outros e nossa natureza pecaminosa, Deus trabalhou por nós outros e nos comprou outra vez para Ele. E agora somos hechura suya para estarmos aqui glorificando a Ele, fazendo sua boa vontade e proclamando as boas novas a todo aquele que vive. A toda criatura necessita escutar que Cristo vive. Cristo vai volver para levar sua igreja. Deus trabalha em nós outros. E por último, para terminarmos, Deus trabalha através de nós outros, criados em Cristo Jesus para boas obras, las quais Deus preparou de antemano para que anduviéssemos em ella. Pastor, então se quer dizer que as boas obras não salvam? Não salva. Então se eu não necessito fazer boas obras, mira, hechura suyas, fuimos criados para as boas obras, para um propósito, vale? Pero esse propósito não vai me salvar. É meu propósito, é meu destino, é minha função, é minha essência. Uma vez que sou restaurado, as boas obras vão glorificar a Deus. Não vão, sabe o que? Fazer que minha salvação seja aceita. Uma vez que já sou salvo, já estou agora cumprindo a boa vontade de Deus. Agora eu cumpro as boas obras por gratidão a Deus, por alabança a Deus, porque Deus me ama, eu amo a Deus e vou cumprindo as boas obras. As boas obras agora pode ser ajudar meu próximo, perdonar meu próximo, ajudar em uma cesta básica, pero também compartilhe, principalmente compartilhe o evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, para a salvação. Tu e eu fomos criados para a salvação de outras pessoas, para estar compartilhando essa mensagem.
Cristo me salvou e eu recebi esse regalo da salvação de graça, e agora de graça também estou compartilhando a palavra. E ai de mim se não compartilhar essa palavra, porque a mim foi imposto esta obrigação. Estão me entendendo, irmão? Então, se fazemos as boas obras, porque fomos criados para as boas obras. Pero as boas obras não salvam. As boas obras são demonstração de que amam a Deus. Está claro isso? E por último, vou ver algumas páginas aí, vamos ler esse versículo e vamos orar a Deus. Tu está em Efésios 2, Gálatas 2, 4 páginas atrás. Efésios 2, Gálatas 2, verso 20. E diz assim a palavra do Senhor: se o pecado trabalhava contra mim, e eu tinha uma natureza pecaminosa, Deus trabalhou por mim, e depois trabalhou em mim, e depois trabalha através de mim. Tu e eu podemos dizer, como apóstolo Paulo: com Cristo estou juntamente crucificado, e já não vivo eu, mas vive Cristo em mim. E o que agora vivo na carne, lo vivo em la fé do Hijo de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória seja dada ao nosso Senhor, alabado seja dado ao nosso Senhor. Oh, te adoramos, Cristo. Vamos nos poner em pé, irmãos, em nome de Jesus. Tu eres hechura de Cristo para as boas obras. Pastor, sinto o pecado trabalhando contra mim. Que sabe, tu nos entregou 100% a Deus. E nesta hora queremos orar. Me siga, irmãos. Não é um tema de sentimento, é um tema de fé. Por la graça sou salvo por meio da fé. E isso é dom de Deus. Quizá tu não entendesse esse evangelho de la entrega, de romper com esse sistema do mundo. Não eres que depois que tu és um filho de Deus, não tem batalhas. Uma coisa é batalha, outra coisa são desejos carnais e mentalidade carnal. Batalha tendremos, pero em todas Cristo nos dará a vitória. Amém? Agora, desejo carnais, cuidado. Vamos estar orando em nome de Jesus. Padre Santo, Padre bendito, aprendemos, Senhor, que o pecado trabalha contra nós outros, e a natureza do pecado também. Pero aprendemos que o Deus Todo-Poderoso trabalha por nós outros, Padre, e nos amou, e nos ressuscitou, e nos ha hecho sentar em Cristo em glória. Senhor, também entendemos que o Deus poderoso trabalha em nós outros, Padre. Oh, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a entender essas verdades. Pero também, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a entender que Deus está trabalhando através de nós outros. Levanta homens, mulheres aqui, Senhor, que venham estar sembrando Tu palavra, predicando a palavra e Te adorando na beleza de Tu santidade, Senhor. Porque, Senhor, se somos nova criatura, a nova criatura é, Senhor, e a vieja já se passou. Agora, Senhor, viva em nós outros, Senhor, manifeste Sua glória. Espírito Santo de Deus, vai, Senhor, levantando, vai edificando, Senhor, aqui pessoas, Senhor, para Tu glória, para Tu honor, porque queremos fazer, Senhor, as boas obras, Senhor, em adoração a Ti, em reconhecendo que Tu eres o nosso Deus, em gratidão a Ti, Senhor, por tudo que Tu has hecho por nossa vida. Senhor, bendiga nossas vidas com Tu presença, bendiga nossa vida, Senhor, com o Espírito Santo. Ó, Senhor, Te adoramos e Te exaltamos, Senhor, confiamos em Tu palavra. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o Padre, e a dulce consolação do Espírito Santo, seja com todos vós outros, de agora e para sempre. Aquele que crê, diga amém, amém, amém.